Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui hoje em mais um Liberdade na Prática e hoje eu vou falar para você, eu sou contra aumento de imposto sob qualquer circunstância, por qualquer motivo, a qualquer tempo. E você quer saber por quê? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, depois da nossa super vinheta. Até lá! Bom galera, eu sou contra o aumento de imposto, isso foi até um compromisso que eu fiz na minha campanha com as pessoas que votaram em mim, nos meus panfletos de campanha, eu falava muito sobre isso, mas por que, afinal de contas, que na verdade não é isso, essa não é uma exclusividade minha, mas porque todo liberal é, no fim das contas, contra aumento de impostos, é sobre isso que a gente vai falar. E eu quero começar fazendo um breve histórico, eu vou pedir para a Aline colocar aqui na tela, desse lado, nunca desse lado, é sempre desse lado, uma tabelinha de um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação que faz um estudo sobre essa evolução de quantos dias o brasileiro leva para pagar imposto aqui no nosso país. E ela vai colocar aqui na tela, mas vou fazer um resumo para vocês. A gente começou lá em 1986, levando 82 dias para trabalhar só para pagar imposto. Isso dá um pouquinho mais de 2 meses. Agora, em 2021, a gente chegou a 149 dias de trabalho só para pagar imposto. E passando por 2001, onde chegou a 130 dias. Então veja a evolução. 82 dias em 1986, 130 dias em 2001, chegando agora em 2021 com 149 dias que a gente trabalha só para pagar imposto. É muita coisa, é quase metade do ano que você trabalha só para conseguir pagar os impostos que são cobrados, tanto de nível federal, quanto de nível estadual, quanto de nível municipal. E o nosso país ele tem um defeito muito grande, e outros estudos também mostram isso, que a nossa tributação, ou seja, a parte onde você mais paga imposto é no consumo, é aquele imposto que você acaba não vendo. Você vai no mercado, você vai comprar um arroz, um feijão, uma pipoca, qualquer coisa que seja, você está pagando imposto. Só que você não vê isso, porque não vem destacado ali na nota, você não sai do supermercado com o boleto, isso aqui é o que você pagou pelo produto, agora você vai ali no caixa, pega esse boleto e paga o imposto sobre o arroz e sobre o feijão que você comprou. Isso não acontece, está embutido no valor do produto. Então a gente acaba não percebendo. E na verdade a gente nem sabe, né, a maioria das pessoas nem sabe quanto que você está pagando de imposto sobre cada produto. Isso não vem discriminado na nota, o que vem discriminado hoje na nota fiscal é o total que você pagou de tributo sobre aquela compra, mas você não sabe quanto que você está pagando no arroz, quanto você está pagando no feijão, qual é a parte de impostos que são cobrados sobre esses produtos. Então a gente acaba nem percebendo. E mesmo estando destacado na nota fiscal quanto você pagou de tributo, muita gente acaba também não olhando para esse ponto e acaba não percebendo. É diferente daquele imposto que é cobrado, por exemplo, sobre a sua renda, né? O famoso imposto de renda, o leão, que todo ano a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda. Esse é um imposto que é direto, que você pega o carnê, vai lá e paga, ou recebe uma restituição, ou do IPVA, que é o imposto sobre veículo, do IPTU, que a gente teve uma discussão recente aqui em Curitiba, sobre o IPTU, que é o imposto sobre a propriedade territorial urbana, que quem paga aluguel paga IPTU, quem tem casa própria, quem mora na casa própria paga IPTU. Esse é um imposto mais direto, que você consegue ver exatamente o quanto você está pagando. Então o fato de o Brasil tributar muito sobre o consumo, além de ter esse fator de as pessoas não perceberem o quanto estão pagando de imposto, acaba ainda penalizando aquelas pessoas mais pobres, né? Porque consumo todo mundo faz, todo mundo vai no mercado e o imposto sobre o consumo penaliza o mais pobre porque acaba comprometendo uma parte da renda, uma proporção da renda dos mais pobres muito maior do que aquelas pessoas que são mais ricas, que têm uma renda maior. Então, o imposto sobre o consumo castiga o mais pobre e é ele o mais o maior imposto no nosso país é sobre o consumo. O resumo da ópera é a gente paga muito imposto no Brasil. E só para você ter uma ideia, comparando, por exemplo, com o nosso vizinho, o Chile, lá no Chile, os chilenos trabalham 68 dias por ano para pagar imposto. A gente trabalha 150 dias. É muita diferença. E isso faz uma diferença na sua vida, isso faz uma diferença no seu dia a dia. Mas você pode estar pensando, a gente paga bastante imposto, então a gente deve receber um bom retorno em serviços e bens que o governo nos oferece. E a gente sabe que isso não é verdade. Mas a gente sabe isso pelo sentimento de saber que não é verdade. Mas existem estudos que também mostram isso. Aliás, um outro estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, também mostra que o Brasil
ano após ano, consegue ficar na última colocação entre os 30 países que eles analisam, 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo. O Brasil consegue ficar sempre na última posição de retorno de bens e serviços à população. O que significa isso? Que a gente sabe cobrar muito bem. A gente não paga imposto para cobrar imposto do cidadão, né? Não pensa duas vezes quando precisa cobrar, vai aumentando a carga tributária de pouquinho em pouquinho, porque a gente não saiu de 82 dias para chegar em 150 do dia para a noite, de pouquinho em pouquinho a gente vai aumentando, vai cobrando, sem hesitar em fazer isso, mas na hora de devolver para o cidadão, na forma de prestação de serviços, a gente não faz isso direito, a gente não faz isso de uma maneira satisfatória. E é isso que esse estudo do IBPT mostra, que eu também vou pedir para a Aline colocar aqui na tela um resumo desse estudo, para vocês verem como o Brasil cobra muito bem, mas na hora de devolver para o cidadão não consegue fazer isso direito. Porque vocês sabem, né? Tudo que o governo te dá de graça, antes disso ele tirou de você, antes disso ele botou a mão no seu bolso para poder te oferecer esse serviço de graça. Uma frase clássica. A Aline vai me zoar. Uma frase clássica do liberalismo é: não existe almoço grátis. Então, tudo que o governo te dá de graça, antes disso, ele tirou de você. Então, o Brasil cobra bem e devolve mal em serviços. Uma outra consequência desse excesso de impostos que a gente paga é a dificuldade que isso traz, os empecilhos, as barreiras que isso traz para a geração de emprego, para a geração de renda no nosso país. Tem um outro ranking que eu gosto bastante, que é o ranking do Doing Business, que mostra que o Brasil está muito mal colocado, está na posição 124 com relação à facilidade de fazer negócios. Esse é um ranking bem legal, eu vou pedir para a Aline também deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Ele traz diversos indicadores que mostram o quanto dificulta a facilidade de fazer negócio, né? o quanto os fatores são relacionados com a facilidade de fazer negócios nos diversos países em que eles analisam. Como, por exemplo, a facilidade de você conseguir fazer uma construção, de você conseguir uma liberação para fazer uma construção num país, a facilidade de você conseguir abrir uma empresa, quantos dias leva para abrir empresa, para você pagar os impostos, tudo isso eles analisam, fazem um ranking e o Brasil está na posição 124, vergonhosamente. Um dos fatores é exatamente esse excesso de impostos, esse excesso de tributos, a dificuldade de tributos, que aliás agora me lembrei de um vídeo que a gente fez já falando sobre isso, sobre o manicômio tributário que é aqui no nosso país. A Aline vai deixar aqui em cima também, para vocês que ainda não assistiram, passarem lá, dar uma olhada nesse vídeo que a gente fala sobre o manicômio tributário. Gente, tudo isso, como eu já falei aqui em outros vídeos, tudo isso está relacionado com aquele chamado custo Brasil. Por que é tão caro comprar as coisas no Brasil? Por que a gente vai ali no país do lado e consegue ter acesso a uma gasolina mais barata, a uma câmera fotográfica mais barata, um celular mais barato, a um arroz, feijão mais barato? Por quê? É a soma de tudo isso que a gente vem conversando aqui no nosso canal, sobre o excesso de burocracia, o excesso de tributação. Isso reflete diretamente no seu dia a dia. É dinheiro que está saindo, que você poderia estar comprando em comida, que você poderia estar comprando em itens de necessidade básica e que você está usando para pagar impostos, e como retorno você tem um serviço de uma qualidade muito ruim que infelizmente o nosso país oferece. Por isso que nós, liberais, a gente é sempre contra o aumento de impostos. Nós acreditamos que esse caminho deve ir na contramão, deve ir no outro sentido, que o governo deveria se preocupar em reduzir o tamanho da sua máquina, reduzir o tamanho das suas preocupações. Por que o governo tem que se preocupar em entregar carta? Por que o governo tem que se preocupar em gerenciar um zoológico? Por que o governo tem que se preocupar com essas coisas ao invés de se preocupar única e exclusivamente em te oferecer um serviço de qualidade de saúde, de educação e de segurança? Se o governo focasse só nisso e deixasse as outras coisas de lado, eu tenho certeza que, ainda mais com toda essa carga tributária, com toda essa arrecadação, a gente teria serviços públicos de muito melhor qualidade. E, aliás, como eu já falei em outro vídeo, pode ser público, não precisa ser estatal. Vai ficar o link aqui também para vocês assistirem esse vídeo que eu faço essa diferenciação. Então, o liberal acredita que o governo deveria ser menor, se preocupar com as necessidades básicas do cidadão, que é dar uma assistência para aquelas pessoas que mais precisam, oferecer saúde e educação de qualidade, cuidar da segurança e deixar o resto para as pessoas, para a iniciativa privada cuidar, para as pessoas se preocuparem com isso. Não o governo ficar se preocupando. O governo não tem que entregar carta, o governo não tem que cuidar de zoológico, o governo não tem que fazer as coisas que não são as necessidades básicas das pessoas. E para fazer tudo isso,
que não é obrigação do governo, na avaliação nossa, dos liberais, o governo vai lá, mete a mão no seu bolso para depois dizer que está te dando de graça. Então, gente, nós liberais somos a favor de você ter a liberdade, trabalhar menos para pagar imposto, não ter que ficar gastando 5 meses do seu ano para pagar tributo, para ter em retorno serviços que não são de qualidade. É por isso que nós sempre somos contra o aumento de impostos. E como vocês observaram nessa evolução, naquela tabela que a Aline colocou aqui no começo do vídeo, sobre a evolução dos dias trabalhados para pagar imposto, é muito fácil botar a mão mais fundo no seu bolso, mas é muito difícil voltar atrás. O governo tem uma dificuldade muito grande para cortar custos, o governo tem uma dificuldade muito grande para desinchar a máquina, para fazer você pagar menos imposto, para ter um custo menor e, consequentemente, fazer você pagar menos imposto. Então é muito fácil dar um passo para frente para o governo, é muito fácil dar esse passo para frente, mas é muito difícil ele retornar. Por isso que a gente sempre resiste quando tem aumento de imposto, quando fala em aumento de imposto, porque a gente sabe que é muito provavelmente um caminho sem volta. E o que a gente quer é que você trabalhe os dias do ano para o seu lazer, para o seu conforto, para as coisas que você gosta, não para ficar pagando imposto para o governo, né? Para você que está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por você acompanhar os nossos vídeos, aproveita e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que não gosta de pagar imposto, ou seja, todos os seus amigos, compartilha com eles, deixa um comentário aqui, pede para ele se inscrever, ativar o sininho e semana que vem a gente vê de novo em mais um super vídeo no nosso canal Liberdade na Prática. Tchau, tchau!